meus queridos, o meu convidado de hoje à conversa cá em casa é um exímio guitarrista, músico da dupla sertaneja de enorme sucesso Jorge Mateus, de Goiânia, Brasil, para Lousada, Portugal, comigo, com vocês, Ney Quinhoneiro. Boa tarde, Ney, é para mim uma honra poder estar à conversa contigo. Muito obrigado por teres aceito o convite. E eu começo por te perguntar como é que a música entrou na tua vida. Bom, para começar, obrigado pelo convite, né? Agradeço demais. Esse é o meu assunto preferido, né? Então sempre que me chamam para falar de música, eu sempre tento atender o mais prontamente possível. Então, obrigado aí pelo convite. Bom, a música entrou na minha vida de um jeito muito natural, assim. Eu sempre ouvi música, eu não tenho nem como separar as coisas, assim, né? De quando eu comecei a me interessar por música, de quando eu comecei a brincar, é meio que as coisas se misturam, né? Eu tenho... O meu avô tocava bandolim e violão de 7 cordas, chorinho. E na minha casa todo mundo era muito musical, apesar de só ele tocar, mas todo mundo gostava muito de música, né? Minha avó gostava de rádio, gostava de cantar com os discos. O meu avô era um exímio violonista, né? Tocava demais, e bandolim também. Então assim, eu cresci ouvindo música, né? Eu cresci também numa época em que tocava de tudo na rádio, né? Então eu acabei adquirindo esse gosto pela música desde que eu me entendo por gente, praticamente. Não tem como separar a minha vivência como pessoa da minha vivência como apreciador de música e como músico, né, por consequência. Ok. Tu começaste com 14 anos, não foi mais ou menos na parte da guitarra? E no colégio, salvo erro. Só que há aí uma história engraçada, que é tu és canhoto, tu és esquerdino, não é? Tu escreves com a esquerda, mas tocas a guitarra a destro. Então como é que isso aconteceu? Como é que faz um bocado de confusão ver um esquerdino a tocar a destro? O que é que aconteceu para tu adaptaste dessa forma à guitarra? Na verdade, essa história é engraçada, porque eu morava no colégio interno, né? Eu morava no internato. E eu não tinha violão, apesar de eu sempre gostar muito de música, sempre ter gostado muito de música desde criança, eu não tocava nada, não tinha violão, e eu comecei a tocar clarineta, lá no colégio. Só que eu não tinha um instrumento, eu tocava no instrumento emprestado, um amigo me ensinou uma música ali no clarinete. E aí depois eu ficava pegando o clarinete dele emprestado e ficava tocando, né? Mas ele se formou e foi embora. Aí no outro ano, quando eu queria continuar tocando, né? Aí não tinha mais ninguém que tinha clarinete. Tinha um cara que era canhoto e tinha um violão, aí eu ficava tocando no violão dele como canhoto, né? Que eu sou canhoto. Mas aí também logo esse cara se formou e foi embora, levou o violão canhoto, não tinha mais ninguém canhoto na escola. Aí, no princípio, eu peguei o violão de destro e fiquei tocando como canhoto, com a mizinha, com a corda aguda para cima e o bordão embaixo. Mas aí depois eu pensei, falei, putz, eu não toco nada mesmo, estou começando a aprender. Então não faz muito sentido, já que eu estou começando a aprender, eu posso aprender de qualquer jeito. Aí eu virei o violão de novo e comecei a tocar como destro. E cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque é muito difícil para conseguir instrumento, a vida de canhoto, de músico canhoto é muito difícil, é muito duro. Sim. O instrumento por norma até é mais caro, até para os canhotos e tudo. É verdade. Agora isso já começa a mudar aqui um bocadinho, porque eu tenho 2 canhotas cá em casa, que era a minha filha, que era a minha esposa, também são canhotas. E agora já se encontra material para a escola, tesoura para canhoto e certas coisas que existem que há uns anos era impossível, não existia o canhoto e o destro, tudo era para destro e depois os canhotos adaptavam. Que se vire. Essa adaptação foi fácil, porque eu não estou a ver, eu que sou direito, a virar agora a guitarra
e trocar e começar a tocar na parte rítmica com a esquerda e fazer as escalas e os acordes com a direita. Foi fácil a adaptação? Eu sei que tu disseste que ainda estavas numa fase de aprendizagem, então, né? Mas de qualquer das formas acredito que tenha sido mais complicado essa adaptação, ou não? Ou nem por isso? Não, Cristiano, na verdade foi bem fácil, porque eu estava muito no início, né? Eu estava começando a aprender as primeiras músicas, os primeiros acordes. Então eu só tocava coisas muito simples, né? Então, para adaptar não foi difícil não, foi fácil. Foi mais difícil evoluir depois como destro do que essa mudança mesmo. A mudança foi fácil. Nessa evolução, já que falas agora da evolução, tu tens uma história engraçada, que é quando tu começaste a tocar, tu basicamente gostavas de fazer solo, né? E eu sei mais ou menos a história, mas espero ouvir por ti. Tens uma situação que foste tocar, né? E só fizeste a parte do solo, sem saber os acordes. Conta um bocadinho essa história, se não te importas. Como é que isso aconteceu? Como é que foste chamado até para essa banda, para fazer esse concerto? Cara, essa história é engraçada também, porque é o seguinte, eu não sabia nenhum acorde, né? E eu sempre ouvi Pink Floyd, desde pirralho, né? Eu ouvia Pink Floyd, Led Zeppelin, Dire Straits, e eu sempre me ligava nos solos. E uma vez eu tocava aqueles solos, né, mais simples assim, eu já conseguia tocar, tirava de ouvido e conseguia tocar. E aí eu tinha uns amigos que tocavam numa banda e eles foram tocar, e o cara me viu lá na plateia, não, vem aqui, vamos dar uma canja. Eu subi quase morrendo de medo, né? E aí ele me chamou para tocar Sultans of Swing do Dire. E aí eu fiz, né, só tinha os solos e tal, e eu toquei aqueles contracantos, o solo e tal, e eles me chamaram para entrar na banda. Eu falei, nossa, bom demais, e eu fiquei super feliz. Mas eu só sabia tocar essas coisas, e como eu estava no colégio interno, eu não podia sair, eu morava fora, né, morava afastado, eu não podia sair para ensaiar essas coisas. Eu meio que cheguei para fazer o baile em cima da hora, cheguei no dia do baile. Eles me passaram o repertório, eu ouvi as músicas e eu cheguei para fazer o baile sem ensaio. E aí tinha um guitarrista que fazia a base e cantava. E foi muito engraçado, porque quando começou o baile, eu fiquei solando a noite inteira. E eu achei um barato os acordes, né? O cara fazendo os acordes e tal. E eu solei a noite inteira em cima da voz do coitado do cantor, que é amigo meu até hoje. E aí ele cantava as músicas e eu ficava solando a melodia da voz na guitarra, com todos os pedais ligados. Pedal era outro barato também, que eu nunca tinha visto, que eu achei da hora demais. E aí eu fiquei solando a noite inteira, atrapalhando ele de cantar, coitado. E quando chegou no final do baile, aí duas coisas, né? Primeiro que chegaram para me pagar, eu já fiquei, falei, ué, mas eu toco na sua guitarra, nos seus pedais, você ainda me paga, né? Eu fiquei impressionado. E primeiro que quando eu recebi, foi uma surpresa, né? Que eu não esperava ganhar para tocar guitarra, que era a coisa que eu mais gostava. E depois ele veio e falou, ó, mas essa semana dá um jeito de vir uns dias antes, sair da escola uns dias antes, que eu vou te ensinar uns acordes. Aí eu fiquei assim, nossa, acordes? Eu não sabia nem o que era, eu fiquei, nossa, o que será acordes? Eu fiquei ansioso para eu voltar, para ele me ensinar para saber o que eram os acordes. Foi aí que surgiu a estrelinha de querer viver da música, ou só isso apareceu mais tarde? Com esse primeiro cachê veio aquele brilho de, espera aí, será que eu consigo viver disto? Ou mais tarde é que tivesse essa noção? Na verdade, Cristiano, tudo na minha carreira, né? Tudo na minha carreira aconteceu de forma muito natural, cara. Nunca teve um momento assim que eu falei, ó, agora eu tô fazendo isso, eu vou fazer isso. Sempre uma coisa foi levando a outra, eu fui me dedicando, fui estudando,
eu fui passando de uma banda para outra melhor, aí eu estava tocando num lugar, outra banda melhor, assim, que tinha mais condições, né, que tinha... que pagava melhor, que tinha mais estrutura, eles iam, me chamavam, depois ia para outro, e foi assim de um jeito muito natural. Eu nunca me dei conta de falar assim, putz, agora eu vou viver de música, não teve muito isso. Uma coisa interessante que houve é que eu sou formado em agronomia, e eu atuei como agrônomo um tempo, eu passei em alguns concursos e em um deles eu assumi. Né? E num certo ponto do meu trabalho como agrônomo, eu não consegui mais conciliar com a música. E aí eu parei de tocar e fiquei só fazendo esse trabalho. Mas eu não consegui, cara, ficar. Eu trabalhei mais ou menos um ano. Eu ganhava super bem, mas eu odiava meu trabalho. Foi uma época horrível, assim. Eu não era aquilo que eu queria fazer. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, não quero mais saber disso. Aí eu voltei a tocar, fui ganhar 10% do que eu ganhava como agrônomo, mas aí eu voltei a tocar. É uma carreira muito difícil, a música é uma carreira muito difícil, muito ingrata, mas pelo menos eu estava fazendo aquilo que eu queria fazer. O que é que os teus pais acharam dessa decisão, não é? Porque acabaste por deixar um emprego sólido, com um bom salário, para ir para a música, para a cultura, que é uma coisa não tão estável, ou, não é? Pelo menos como agora na pandemia, a primeira coisa que vai abaixo é a cultura, os atores, os músicos, todos estão a passar mais dificuldades do que noutras áreas. O que é que os teus pais acharam dessa tua decisão? Na verdade, não só a minha família, né? Todo mundo achava loucura. Até... Cara, eu tinha o trabalho que todo mundo quer ter hoje, né? Eu garoto, passei em 3 concursos federais, que tem gente que passa anos aí batalhando para conseguir hoje. E eu consegui isso muito rápido, eu estudei muito na época que eu estava me formando. E também eu acho que na época era bem mais fácil, a concorrência era bem menor. Então assim, eu deixei a carreira que todo mundo queria para viver de música, que é uma coisa tão, como é que eu posso dizer, é insalubre, né? Viver de música é uma coisa insalubre. Música é maravilhoso, todo mundo ama música, eu não conheço ninguém que diz que não gosta de música, eu nunca ouvi ninguém falar que não gosta de música, né? Mas é uma carreira muito difícil, é uma carreira muito ingrata, é uma carreira de muita dedicação, de muito estudo, e a contrapartida não vem nunca na mesma proporção, né? Eu estudo aí hoje, eu sempre estudei. Essa semana eu até estava falando com uns amigos que eu não lembro. Alguém comentou, eu fico 3 dias, 4 dias sem tocar. E aí eu fui pensar, cara, eu não me lembro, sei lá, não me lembro da minha vida de ficar 4 dias sem tocar guitarra. Acho que nos últimos anos eu nunca fiquei mais do que 2 dias sem tocar guitarra. Então assim, é uma carreira que exige extrema dedicação e a contrapartida não é proporcional, né? Então é muito difícil. Minha família pirou, todo mundo achou que era loucura. Cara, o meu chefe lá do meu trabalho foi lá em casa pedir para eu não sair. Ele falou, cara, você tá louco, você vai largar esse emprego para ser músico, né? Nem o meu chefe não queria deixar eu sair. Olha, como é que... Falamos um bocadinho de como é que começou o teu percurso da música, especificamente a guitarra, não é? Tu começaste primeiro por clarinete, a guitarra. Depois, nesse período, tu tiveste algum professor ou procuraste alguma escola para aprender a guitarra, ou foste aprendendo no tal, como se costuma dizer, com outros músicos? Nessa época, eu morava numa cidade muito pequena. Uma cidade, eu não sei com precisão, mas sei lá, era uma cidade no interior de Rondônia, que tinha, sei lá, 5.000 habitantes no máximo, era uma cidade muito pequena. E era muito difícil, só pela época já era muito difícil o acesso à informação. Então eu não tive professor no começo, mas um pouco depois eu pude ver as referências de lá, né?
eu pude ter acesso a ver os caras tocando, e eu dei muita sorte, porque esses caras que eram referência, eles gostavam de mim, acho que eles pensavam assim, putz, esse garoto aqui, esse maluco aqui, vamos dar uma moral pra ele. E eles gostavam de mim, me gravavam fita, às vezes ensinavam alguma coisa, falavam, ó, vou tocar em tal lugar, vai lá pra você assistir. E aí eu meio que fiquei, esses caras meio que me adotaram, assim, né? Então são dois caras que me adotaram de forma mais próxima, assim, que um é o Orlando Babão, que é um guitarrista, que é um grande mestre, assim, é um grande incentivador até hoje, a gente tem uma amizade até hoje. E ele é assim até hoje, ele vê o cara tocando 2, 3 acordes, aí fala, nossa menino, você tá tocando pra caramba, nossa, isso aí, ó, isso aí que você tem que fazer. E era engraçado que ele ficava tão entusiasmado com a gente tocando, ele acreditava tanto, que ele acreditava mais do que a gente acabava acreditando de tanta certeza que ele passava, né? Então, o Orlando foi um cara muito importante assim na minha carreira. Teve um baterista que eu toquei, o Toninho Batera também, foi um cara que tinha essa mesma pegada de falar, não, vai pra cima, vai que você tem talento, você tem futuro. Os caras viam coisa que nem eu não tava vendo, né? E esses caras são assim até hoje, eles são assim com todo mundo, a gente tem amizade até hoje, a gente tem contato até hoje. E isso foi muito importante, talvez até mais importante do que ter um professor nessa fase, né? Eu sempre falo que esses dois caras são responsáveis por eu não ter desistido da música. Aí alguns anos depois, né, quando caiu a ficha assim, de que se eu quisesse ser um músico bem sucedido e um bom músico, né? Porque eu sempre tentei ser um bom músico, sempre ser um músico, amanhã ser um músico melhor do que hoje e hoje ser melhor do que ontem. Esse sempre foi o meu único foco. As outras coisas que eu digo isso aos meus alunos. Bacana. E as outras coisas que eu fui conseguindo são só consequência disso, né? Eu não busquei tocar com o cantor X, com o cantor Y, não busquei gravar com fulano, com ciclano. Eu sempre busquei tocar melhor, né? E as outras coisas foram consequências dessa minha atitude. E aí depois, quando caiu a ficha de que eu precisava de ajuda, de que eu tava perdido, assim, eu tava num ponto que eu não ia conseguir mais evoluir, eu já estava morando em Goiânia, que é uma cidade com muito mais recursos, e eu tive o privilégio, cara, de conseguir participar de um curso de verão em Brasília com o Nelson Faria, que aí todo mundo conhece, é o mestre dos mestres, né? E através da Escola de Música de Brasília, eu tive acesso a todos esses caras. Eu estudei com o Nelson Faria, com o Lula Galvão, que para mim é um dos maiores guitarristas do planeta hoje. Nelson Faria, Lula Galvão, Genil de Castro, que é um cara incrível lá de Brasília também. Conheci o Ginga, estudei com o Ian Guest. Então assim, eu tive uma grande sorte, assim, um grande privilégio de ter contato, né, e de aprender com todos esses caras. Isso foi um boom, assim, porque eu vinha muito perdido e através desses caras eu comecei a ver o que é que eu tinha que fazer para me tornar um músico melhor. Foi muito importante. Tu és de 1975? 76. Uhum. Me enganei-me aqui no ano. Esta altura da fita e das cassetes, aconteceu-te ir ensaiar e chegar lá com uma música tirada numa tonalidade diferente dos outros músicos, da fita tanto rodar que ela perdia as aconteceu-te essa mesma história? Cara, isso era muito comum, porque a fita ia perdendo é físico mesmo, né? A fita ela vai se distorcendo, né? Conforme você vai voltando, vai passando, passa, volta, passa, volta, passa, volta. Ela ia sofrendo uma degradação, né? E era muito comum da gente tirar a música num tom, chegar lá, tá em outro, né? Era uma coisa muito comum e muito engraçada.
Mas eu ainda sou, cara, quando eu morava lá em Ouro Preto, que é essa cidadezinha pequenininha que eu falei, teve época da gente não ter nem fita, de só ter rádio. E teve música, cara, que eu tirei no rádio. Eu falo pra galera, todo mundo morre de rir. Fala, putz, você é um dinossauro, você tem 1000 anos. Eu nunca esqueço eu aprendi o solo de Hotel Califórnia no rádio. Nossa, mas como é que para fazer isso tinhas que esperar a música passar na rádio? Tinha que esperar a música passar no rádio. Aí começou a música, né? Aí, putz, corria, pegava o violão, vinha pra frente do rádio. Aí tirava um pedacinho de nada e putz, acabou. Agora tem que esperar de novo, tocar no rádio de novo para tirar outro pedacinho. Então, olha, assim, já que a fita já era fichinha, a fita para mim já era o paraíso. Achas que com estas novas tecnologias, muitos dos jovens que começam a tocar a guitarra agora, que é o caso específico, né, que é o teu instrumento, perdem um certo brilho por não terem, ou por não se dedicarem tanto, ou não saberem o quanto tu te dedicaste, não é? Porque agora parece que é tudo fácil, a informação é demasiado, querem um clique, gostam tudo rápido, tudo. E na altura, tu és 10 anos mais velho do que eu sou de 86, até estava aqui apontado que eras de 1976, mesmo assim eu falhei. Mas eu também sou 10 anos mais novo do que tu, mas também apanhei um bocadinho isso, e nós era tudo na luta. Alguém tinha uma revista, tirava-se fotocópias na escola e aquilo era até o papel não dar mais, percebes? Estudar aquilo, ver aquilo. Hoje em dia parece que não é assim. Também tens essa sensação de que querem tudo rápido e perde-se um bocadinho o brilho de aprender e de sair, de socializar com outros músicos? Ô Cristiano, eu acho não, isso é uma constatação. Toda dificuldade te faz ficar mais forte, independente de qual o fundamento. Então, assim, todas essas dificuldades que eu passei me prepararam, me deixaram mais bem preparado para muitas situações que eu vim vivendo depois na minha vida profissional. Por exemplo, eu tenho calma, eu estudo, eu tenho feito um estudo de melhora da técnica, eu tenho umas dificuldades, umas coisas da minha técnica que eu quero resolver, e eu venho fazendo um estudo, cara, há anos, estudando as mesmas coisas, e agora eu estou vendo resultado e eu fico bem com isso. Eu não fico, eu não começo a estudar uma coisa hoje e amanhã, se não tá, eu já desisto. E essa minha característica é uma herança dessa dificuldade que a gente passou, né? Várias outras coisas, por exemplo, quando eu preciso tirar um som, cara, eu não tiro nada de partitura, Cristiano, eu tiro tudo de ouvido, cara, que eu acostumei, né, tirar as coisas de ouvido no começo, e hoje quando eu vou tirar uma música, salvo quando for uma coisa muitíssimo complicada, né, mas 99% das coisas eu tiro de ouvido. E às vezes uma frasezinha, uma notinha lá que eu não consigo identificar direito, aí eu pego a partitura, vou lá, ah não, beleza, é isso aqui mesmo. Então assim, essa dificuldade toda que eu passei no começo, me preparou para várias outras situações. Hoje eu passo, por exemplo, tem uma coisa engraçada que está acontecendo agora. Eu tenho feito uma série de, passando umas frases, que já é um negócio mastigado, né? Eu tenho passado umas frases nas minhas redes sociais para a galera tirar e ir melhorando o vocabulário, melhorando o repertório de fraseado. E eu passo a frase normal, no andamento normal, que é mais difícil de tirar mesmo, isso eu até entendo. Depois eu passo bem lento, cara, só com metrônomo, bem lento, super explicado. Digitação da mão esquerda, digitação da mão direita. Cara, no começo, então assim, é muito simples, né? E eu considero que o nosso ouvido é a nossa principal ferramenta, nosso principal instrumento, mais do que a guitarra, inclusive. Cara, no começo, ninguém queria tirar de ouvido, vinha 10, 15, cada vez que eu entrava no inbox das minhas redes sociais, vinha 10, 15 pessoas de cada vez, pedindo tablatura. Eu falei, cara, velho, cadê o ouvido de vocês? O negócio tá lá devagarzinho, né? Não faz o menor sentido.
E sempre que eu converso com os meus amigos que são ou da minha geração, até da sua, né, eles têm essa mesma impressão, que a galera não tem mais paciência de perder um tempo ali treinando, aprendendo aquele assunto, não só essas frases, mas isso serve para tudo. E eles também não querem esperar o resultado, eles não querem plantar para depois colher, né? Eles querem já colher o negócio meio que antes de plantar direito. Outro dia aconteceu um negócio engraçado, eu estava conversando com o Roberto Barros, não sei se você conhece. Conheço. Que é um guitarrista, cara, inacreditável. O Roberto Barros é um cara inacreditável, ele é um grande amigo meu. E ele é um cara que também me ajuda muito nessa parte técnica, né? Que ele é um mestre nessa parte. Tanto ele e o Gustavo Guerra são os dois caras que ficam me empurrando assim para melhorar na parte técnica. Os dois me ajudam demais. O Gustavo é outro irmãozão também. E aí eu converso muito com eles. Eu estava conversando com o Roberto e eu estudo algumas coisas do curso do Roberto e assim, o nível é altíssimo, cara, é encrenca, é difícil, cara, é encrenca. Eu que sou um cara experiente, que sou estudioso, né, que estudo há quase 30 anos, nunca parei. Comecei a estudar, fui lá, módulo 1, fiquei estudando meses, módulo 2, meses. Quando eu pego as coisas, o Gustavo me mandou umas coisas do curso dele também. Eu fico estudando, cara, meses, e eu tenho calma, assim, eu vou... Até que chega um ponto e fala, não, isso aqui tá bom, isso aqui eu não preciso estudar mais por enquanto, vamos passar para outra coisa. E aí eu tava comentando disso com o Roberto no dia, e ele, Ney, cara, eu tô abismado aqui, você tá falando disso. Um cara comprou meu curso ontem, um moleque comprou meu curso ontem, e aí ele começou a tirar lá as primeiras coisas, não fez nem o primeiro módulo direito, já foi pro último módulo, que é difícil pra caralho. E aí ele tá me enchendo o saco aqui no WhatsApp, tá reclamando comigo que ele não tá conseguindo melhorar. Aí tá falando que a culpa é do método. Eu falei, putz, aí eu tô meses, eu já tô há meses estudando o módulo 1, o cara entrou ontem, já foi pro módulo 7 e já tá querendo dinheiro de volta porque não conseguiu evoluir. Então assim, isso aí é um retrato, claro que é uma caricatura, né? É muito exagerado, isso é muito exagerado, mas isso mostra um pouco da mentalidade dessa galera mais nova, que é tudo muito fácil, tudo instantâneo, né? Tudo para ontem. Deixa eu aproveitar para dizer que tens umas free lessons espetaculares no canal, algumas eu já fiz. Tenho seguir também no Instagram. Vocês se quiserem seguir também, basta colocar no Instagram Ney Quinhoneiro. No YouTube também procurar o canal e não se vão arrepender, de certeza absoluta. Fiquem atentos, tem lá coisas espetaculares para vocês verem, até para eu ver e tenho visto. Ney, já que tu falaste do tempo de estudo, em média, mais ou menos quantas horas tu passas a estudar? Olha só, agora como eu não estou fazendo turnê, né, já tem um ano e pouco, um ano e um mês que eu não estou fazendo turnê, eu estou tendo mais tempo para estudar, né, mas eu também gosto de estudar outras coisas, eu gosto de ler outras coisas, então assim, eu tento dividir bem o meu tempo para eu conseguir fazer tudo que eu gosto, tudo que eu quero. Hoje eu estudo, eu tenho um compromisso comigo de estudar 4 horas pelo menos 4 horas é o mínimo, né? Eu brinco que esse é o meu aeróbico diário. Aí depois que eu faço essas 4 horas, se eu tiver com cabeça, vou estudar mais, né? E aí eu sigo adiante. Geralmente eu estudo em torno de 5, 6 horas por dia. Mas essas 4 horas são sagradas e são inegociáveis. Eu não... qualquer coisa que me tira o tempo de eu estudar pelo menos essas 4 horas por dia, eu deixo de lado, né? Então, pelo menos 4 horas. Mas aí geralmente eu estudo mais, 5, 6, e nos dias que eu estou mais inspirado, aí vai embora. Aí não tem nem como contar, vai o dia inteiro. E especificar que estudar é estudar, não é? Estudar não é tocar guitarra é uma coisa, estudar é... Exatamente. Eu sempre falo que a hora que eu vou tocar as músicas, tocar com playback,
Isso aí eu já nem considero estudo mais, isso aí já é a diversão, já é o videogame. Olha, na pesquisa que eu estava aqui a fazer sobre ti, eu encontrei uma coisa engraçada, porque também aconteceu comigo. E eu vou-te contar a minha parte, depois tu contas melhor como é que foi a tua parte. Mas a história é muito parecida. Quando eu estava a aprender, eu comecei por tocar cavaquinho muito cedo e depois acordeão, ele está aqui ao meu lado. E só depois é que fui para a guitarra, com aquele interesse das bandazinhas rock e dos amigos, e pronto. É que parti para a guitarra. E eu lembro um professor que eu tive, que ele contou-me exatamente, disse-me exatamente uma coisa que aconteceu contigo, que foi, eu cheguei lá para pedir umas escalas, e ele perguntou-me assim desta forma: olha, e tu sabes fazer as escalas maiores? Eu sei. E ele disse: sabes fazer as escalas menores? Sei. Então faz. E eu fiz. Depois ele perguntou: então olha, qual é o quinto grau da escala de lá? Eu disse: não sei. Eu falei: então tu não sabes fazer escalas maiores. Tu quando souberes, eu ensino-te outras coisas. Contigo aconteceu uma situação parecida, não foi? Como é que foi essa... Como é que foi essa tua história, que é parecida com a minha? Isso foi o seguinte, quando eu vinha estudando sozinho, tirando música de ouvido e tal. Pois isso foi antes de aprenderes com o Nelson de Faria, sim, foi antes desse período. Foi bem antes. Na verdade, essa situação que aconteceu que acabou me levando a buscar mais informação, né? A buscar esse estudo. Então foi uma coisa que na hora que aconteceu, assim, nos dias, né, foi bem ruim, eu fiquei bem chateado, fiquei bem triste, mas depois isso acabou me jogando pra frente, né? Que foi o seguinte: eu vinha tirando música de ouvido e tal, tocando de ouvido, fazendo baile, acompanhando artista. E eu gostava de improvisar, mas não tinha conhecimento zero. Sabia ali escala de dó na primeira posição, mal. Mas eu tirava as músicas de ouvido, conseguia tocar exatamente igual. Sempre tive um capricho com timbragem e tal, então isso acabava me proporcionando bons trabalhos, né? Eu já trabalhava em umas coisas bacanas só com esse conhecimento. E eu era muito fã do Scott Henderson. Na verdade eu ainda sou, mas na época eu era alucinado, era meu guitarrista preferido. E alguém me falou que o Scott Henderson usava sobreposição de arpejo. Aí eu falei: nossa, que nome bonito, cara, sobreposição de arpejo. Não, eu tenho que aprender isso. E aí o que acontece, cara? É uma coisa que eu vejo também hoje na galera, é isso. Você fica esperando que apareça uma coisa que vai te tirar do lugar que você está e levar para onde você quer ir de um jeito mágico, né? Então eu achava que acontece. Eu achava que aprender sobreposição de arpejo ia fazer eu tocar igual o Scott Henderson. Igual hoje a galera pensa: não, nossa, eu não sei escala maior, mas a hora que eu aprender escala menor melódica eu vou virar um jazzista, né? Mas é assim, e eu passei por isso também, então eu entendo bem. E aí eu descobri, eu fui no show de um cara que hoje é amigão meu. E aí quando acabou, deu um intervalo, aí os caras tocando jazz, ele tocando pra caramba, já era um grande músico. E aí eu cheguei, foi engraçado, eu falei: ei, ouvi dizer que você sabe sobreposição de arpejo, como se fosse um negócio do outro mundo, né? Ele: sei. Eu falei: você dá aula de sobreposição de arpejo? Ele falou: dou. Eu falei: não, então tá bom. Ele me passou o endereço, passou o preço. Eu falei: nossa, vou aprender sobreposição de arpejo. Aí beleza, cheguei lá na casa dele, levei a guitarra e tal, ele chegou, falou: não, deixa eu ver você tocando. Aí liguei a guitarra e tal, ele: que música que você toca? Aí eu não sabia nem o standard, eu tocava as músicas, né, que eu tocava acompanhando artista e tal, mas não sabia nenhum jazz, nem uma bossa nova, nada. Eu falei: eu sei Alton Leaves, que era a única que eu sabia. Aí, putz, Alton Leaves não. Sabe Blue Bossa? Não. Sabe Corcovado? Não. Sabe Insensatez? Não. Putz, você lê cifra? Eu falei: leio. Eu falei: não, então tá bom. Aí ele foi escrever o harmonia, eu nunca esqueço, cara. Eu tenho isso tão vivo na memória. Aí ele escreveu a cifra de Summertime e colocou um play along do Jamie Abersold,
né, aqueles CDs do James Bersoldi, para eu tocar junto. Eu comecei a tocar e tal, não sei o que, eu achando que tava arrebentando. Ele veio, pá, parou assim, meteu a mão no braço da guitarra, eu tomei um susto. Ele meteu a mão no braço da guitarra, desligou o amplificador, puxou o cabo, enrolou o cabo, tirou a guitarra da minha mão, guardou no case, fechou o case e eu meio assim, achando que ele tava brincando, né? Aí ele foi saindo assim até a porta, eu levantei e fui acompanhando ele até a porta. Aí eu saí, ele me entregou a guitarra fora, botou a mão do bolso, tirou o dinheiro que eu tinha pago, eu já tinha pago, tirou o dinheiro, me devolveu o dinheiro, falou, ó, toma o seu dinheiro de volta, vai estudar a escala maior, quando você souber a escala maior você volta. E pá, bateu a porta na minha cara, eu fiquei assim com o case na mão, esperando, falar, vai ser uma pegadinha, né, vai abrir a porta, vai lá, te peguei, e nada, nada. Eu falei, cara, é sério isso. Aí eu fui embora, cara, deprimido. Fui embora deprimido, falei, putz, o cara acabou comigo, nossa, fiquei grilado pra caramba, fiquei chateado. E chegou em casa, coloquei a guitarra e eu fiquei com ressaca de guitarra, não queria nem ver guitarra mais na minha frente. E aí passou uma semana sem eu pegar na guitarra, eu não queria nem pegar. E eu fiquei remoendo aquele negócio, fiquei chateado pra caramba, fiquei triste, achando que eu não levava jeito pra música. Falei, acho que eu não levo jeito pra esse negócio, vou parar, vou voltar a trabalhar como agrônomo. Mas aí na outra semana, uma semana depois, ele ia tocar num bar daqui de Goiânia, jazz de novo. E eu falei, não, vou lá assistir ele tocar de novo, de raiva. Mas eu fui de raiva para ver ele se ferrar. E aí quando eu cheguei, aí eu sentei sozinho lá no meu cantinho, fiquei assistindo o show. E ele tocando um absurdo mesmo. Ele tocava muito mesmo. E aí eu voltei, na época era a pé para todo lado, não tinha carro, era de madrugada, não tinha ônibus, não tinha dinheiro para táxi, não tinha nada. E aí eu voltei para casa pensando naquele negócio. Eu falei, nossa, ele toca pra caramba mesmo. E se, né? E se o que ele falou tá certo e eu que tô errado? E aí foi cair minha ficha, né, de que tinha essa possibilidade, porque a gente cresce tomando tapinha nas costas, neguinho falando que você toca pra caramba. E a gente começa a acreditar e às vezes se enganar, às vezes a gente não é aquilo, né? Mas todo mundo fala as coisas para agradar, a gente vai acreditando naquilo, vai acreditando, uma hora você acha que aquilo é verdade, né? E o primeiro cara que me falou a verdade mesmo foi ele. Ele falou, cara, ó, não é, você tá achando que você tá aqui, ó, baixa sua bola e vai estudar, né? Em outras palavras, ele falou isso. E quando passou a minha raiva, a minha indignação, né, e eu comecei a conseguir entender aquilo, né, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque aí eu vi de fato onde é que eu tava mesmo, fora dos tapinhas nas costas, de neguinho falando que eu tocava pra caramba. Foi só aí que eu percebi, né, o nível que eu tava e tudo que eu tinha que fazer pra frente, que eu tinha que correr atrás, que eu tava atrasado pra caramba. E isso aí eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque depois disso que eu busquei, que eu corri atrás, eu ia pra Brasília, cara, de ônibus, com guitarra, um monte de coisa, chegava lá, ficava andando em transporte coletivo, colchão, roupa de cama, travesseiro, andando no ônibus, com a mudança, né, para poder fazer os cursos, para poder ficar lá em Brasília estudando. E tudo partiu desse tapa na cara que eu tomei, né? Então, eu sempre falo que isso aí foi a melhor coisa que me aconteceu. Tu ias para Brasília, que devem ser uns quilómetros daí. 200 quilómetros. 200 quilómetros. E às vezes um aluno, ou para ir 12 quilómetros, para ter aulas, porque é muito longe, porque não tem quem me leve. Diferença de gerações, não é? É muito eu era um bocadinho igual.
Meu pai levava-me para todo lado, também para ver outros tocadores, principalmente no acordeão, para ver como é que eles faziam, para passar aquelas dicas, porque professor de acordeão aqui não existia. Não havia escola de música sequer para acordeão, não havia nada disso. E era um bocadinho assim, nós fazíamos às vezes quilómetros para ir a falar, alguém disse que mora alguém ali que tem, vamos ligar para o senhor a ver se ele... Íamos às vezes ao domingo. A diferença de gerações, a nova geração está um bocadinho... É a geração do mimimi, não é? Esta geração. É muito esta nova diferente. geração do mimimi. É engraçado que quando começaste a história, há um guitarrista de blues, um dos grandes guitarristas do blues, que me está a falhar agora o nome, é sempre assim, quando a gente quer dizer nunca sabe, mas eu tenho uma história curiosa dele, porque dizem que ele fez um pacto com o diabo para poder tocar como tocava, é o John. É o Robert Johnson. Exatamente, isso mesmo. Quando estavas a falar que o pessoal agora procura algo milagroso, que seja aquela escala que vai fazer a diferença. A diferença é sentar na cadeira e estudar, não é? Essa é a diferença. Olha, há um ditado também que se diz no meio guitarrístico, ou os outros músicos dizem dos guitarristas, que é o seguinte: para um guitarrista tocar mais baixo é só lhe colocar uma partitura à frente. Isso é bom demais. Tu és guitarrista, lês partitura, usas a partitura diariamente nos concertos, ou como gostas mais de tirar do ouvido, baseias-te mais depois nos concertos de saber bem aquilo e aplicar e não estar ligado à folha de papel, por assim dizer. Olha só, Cristiano, eu acho que saber partitura é tão pouco, né, perto do que a gente tem que aprender para tocar um instrumento. Claro, não é? Né? Mas para escrever temos que saber o A, B, C, D, E, por aí fora. Então, a minha leitura, eu não tenho uma leitura excelente, leitura à primeira vista e tal, mas eu sempre pratico, porque em alguns trabalhos às vezes a gente precisa. Não usa muito, né? A maioria dos produtores que a gente trabalha hoje, eles não escrevem, ou no máximo escrevem uma cifra com algumas divisões, mas às vezes você vai trabalhar com alguém que se chega lá está tudo escrito. Então assim, é importante você estar preparado, né? A minha leitura não é uma leitura à primeira vista, não é aquela leitura excelente, mas é uma leitura que eu vou chegar no estúdio e vou resolver, né? Mas eu tenho uma coisa que eu tento evitar ao máximo de tocar lendo. Eu não sei se é porque a minha leitura não é excelente, mas eu acho que quando a gente toca lendo, você acaba perdendo um pouco da interpretação, né? Você fica ligado ali muito no papel, você acaba perdendo um pouco a interpretação. Posso estar enganado, né? Mas isso é uma coisa que acontece comigo. Eu concordo contigo. E outra coisa também que acontece comigo é que se eu ficar lendo, só lendo, eu nunca aprendo a música. Eu já fiz shows assim, de tocar, sei lá, de ter 5 ensaios e eu ir fazer o show, chegar para fazer o show sem saber nenhuma música, porque eu li os ensaios, né, o tempo inteiro só lendo, né? Então eu gosto de usar a leitura para apoiar a minha memória. Eu pego ali as partituras, fico tentando decorar e tal, fico tentando ouvir, né, aquelas coisas que eu tenho para tocar, para eu não precisar ficar tão preso à leitura, porque primeiro que eu fico mais solto na hora de tocar, fico mais ligado na execução, na interpretação, e segundo que eu aprendo melhor as coisas se eu não estiver lendo. Se eu ficar relaxado, se falar, não, vou ler hoje no ensaio, aí no ensaio de amanhã eu tenho que ler tudo de novo, porque eu não aprendi nada. E assim vai, cara, eu faço 10 ensaios e não aprendi nada. Então, eu gosto de ouvir e de memorizar mesmo, para eu poder focar mais na interpretação na hora de tocar. Eu também concordo, também prefiro fazer isso. Até porque a guitarra tem uma forma de escrita que eu acho que, se nós não soubermos, é muito difícil ler um sweep de uma sequência de arpejos, olhar e não é? Encarar aquilo rápido. Eu às vezes também
tenho que estudar muito a música e ouvir muitas vezes. Eu por norma prefiro ouvir primeiro e só depois é que vou ler, porque aí ela fica na cabeça. E eu acho que todas aquelas músicas, quando nós sabemos assobiar a música, não é? Ou cantarolar a música, é meio caminho andado para tirar uma música direitinho. Como é que um guitarrista, o teu percurso é um bocadinho jazzístico, como é que um guitarrista do jazz vai parar à música sertaneja? Pergunto isto porquê? Porque há muito... eu também sou músico de baile, eu toco música de baile, mas há muito aquela paranoia, principalmente dos guitarristas mais rock, que tocar esse tipo de música de baile, música sertaneja, de certa forma estás-te a rebaixar, né, à música. Eu não concordo, mas cada um tem a sua opinião. Em vez da malta se unir muitas das vezes, uns falam mal dos outros. Eu não gosto muito disso, mas tocando um bocadinho no assunto, que era o início, é como é que tu foste parar a música sertaneja? Na verdade, aquela mesma coisa que eu falei do início, eu nunca fiz nada na minha carreira, assim, deliberadamente, agora eu vou tocar música sertaneja. Na verdade, as coisas foram aparecendo, né, e eu já morava em Goiás e comecei a gravava muito, tocava muito, e a galera das duplas maiores começaram a me ver tocando, me ver gravando, conhecer o meu trabalho, né? E começaram a me chamar para trabalhar com eles, né? Então, assim, são sempre bons trabalhos, né? São equipes muito bem organizadas, bandas boas, com bons músicos. Então, assim, é um bom trabalho, né? Essa galera que fala mal, né, tá falando bobagem, assim, porque é música, né? É o que eu gosto de fazer, que é música, e são bons trabalhos, né? São bons lugares, boas empresas de se trabalhar. Então eu não vejo por que isso vai me diminuir. Eu continuo estudando, tocando as coisas que eu gosto quando eu posso, né? E consigo ter uma vida digna, uma vida de certo conforto, né? Fazendo um trabalho que também é digno. Eu acho que não tem por que ninguém falar mal disso. Sim. E acho que nesse aspecto Portugal é um bocadinho como o Brasil. Há aqui uma brincadeira que é o guitarrista de jazz critica o guitarrista do rock, o do rock critica o do baile critica o clássico e o clássico critica toda a gente. Que ninguém me leva a mal, isto é uma brincadeira, é uma coisa que às vezes se diz em tom de brincadeira, mas há muito isso. Há muito músico de rock a tocar baile, o contrário não é tão aceito, não é tão... Mas eu concordo contigo, é trabalho. Eu, como gosto de todo tipo de música, para mim está tudo ok. Mas hoje não estamos a falar sobre mim, a entrevista é contigo, não é comigo. Quem quiser aprender, o Ney tem um curso que é Segredos da Improvisação, por isso basta vocês clicarem aí no Google Segredos da Improvisação, Ney Quinhaneiro, vão encontrar, se às vezes quiserem aulas com este magnífico guitarrista. Ney, há aqui uma situação que te aconteceu, já vamos falar da pandemia, também do que isso mexeu, mas antes da pandemia, até porque eu acho que isso é uma história triste, mas ao mesmo tempo pode motivar quem nos vê. Infelizmente eu também passei por uma situação parecida com a tua, mas no teu caso tu tiveste em 2008, tiveste um problema grave que te afastou da guitarra. Como é que é alguém que ama a guitarra, porque isto é preciso uma paixão muito grande na música, de um momento para o outro ficar sem o poder fazer? Como é que tu geriste essa situação? Como é que depois evoluíste e ultrapassaste essa situação também? Cara, na verdade essa foi uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha vida. Depois que eu comecei a estudar com o Nelson, que eu tive essa chance de estudar com o Nelson, com o Lula Galvão,
eu fiquei muito empolgado e eu comecei a estudar demais. E aí você começa a ver resultado e aí você quer estudar mais, né? Então eu estudava nessa época, eu estudava 12 horas, 13 horas por dia. E eu ia dormir grilado, falei, não sei para que tem que dormir, eu queria estudar mais, né? Porque você vê a evolução aparecendo e aí você quer acelerar as coisas, né? Então eu tive esse problema e no auge dos meus estudos, no auge da minha evolução, no auge da minha técnica, e foi uma das coisas mais difíceis que eu passei na vida, porque como você disse, de repente eu estava em vias de perder a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Então foi muito difícil, eu fiquei em tratamento, tentando resolver ali, fazendo fisioterapia, aí vai no médico X, vai no neurologista, vai não sei o que, tentei vários especialistas, vários fisioterapeutas e nada resolvia, né? Então eu fiquei quase 4 anos sem estudar, né? Continuei tocando porque precisava pagar as contas, então assim, tocava o mínimo, né, para pagar as contas, não estudava mais. E aí foi engraçado, eu conheci um cara num bar, que esse cara agora é amigo meu até hoje. Eu conheci um cara no bar, na época eu estava usando aquela tala, né, eu parava de tocar e colocava a tala. E aí esse cara chegou e me chamou, e eu já sem saco, né, não queria mais falar disso, já estava sofrendo demais, era muita dor, eu já não conseguia tocar as coisas do jeito que eu tocava antes, foi muito sofrido, assim, foi muito difícil, foi deprimente. E aí esse cara me chamou, você sabe que você não... E ele chapado, falou, você sabe que você não pode usar isso aí, né? Eu falei, por quê? Ele, não, porque isso aí você não tá sentindo dor e tal, mas vai agravando o seu problema. E aí a gente começou a trocar ideia no bar. E aí ele foi me falando, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em dor, eu sou especialista nisso, não sei o que. E o cara era super estudado e a especialidade dele era esse tipo de lesão, né? Uma das especialidades. E aí eu me lembro que na época, uma situação muito difícil, porque sem tocar direito, aí vai acabando a grana. Não é 1 mês, não é 3 meses, não é 1 ano, eu fiquei 4 anos. Né, nessa dificuldade. E aí eu me lembro que eu consegui fisioterapia numa escola, né, para fazer com os estagiários aqui. E não era de graça, mas assim, era um preço bem acessível, era bem mais acessível do que pagar particular. E aí na época ele me perguntou, ele falou, vai lá no meu consultório que eu vou cuidar de você, vou te curar. E aí eu não tinha a menor condição de pagar, né? Ele, quanto que você está pagando lá na sessão? Aí eu não lembro mais assim em valores, mas o que eu pagava era tipo 20% do que ele cobrava. Aí ele, não, aí você me quebra. Aí eu não aguento. Aí ele falou, não, mas vai lá, eu vou dar um jeito, a gente vai dar um jeito. E aí foi engraçado, porque aí eu comecei a me tratar com ele. Ele me indicou para outros médicos, para outros especialistas para acompanharem meu caso. E aí era engraçado, porque às vezes eu ficava um tempão sem pagar, a secretária dele ficava me ligando, cobrando, e ele brigando com a secretária, não, para de cobrar o Ney, que ele vai pagar, calma. Cara, eu sempre dei muita sorte, assim, Cristiano, eu sempre tive essas pessoas, assim, sabe, que os caras... que gostam, que me abraçam, assim, que me ajudaram, né? Eu tive muito isso na minha vida. Nessa época mesmo, a síndica do prédio que eu morava, eu fiquei pior do que o seu Madruga, eu fiquei devendo 14 meses de aluguel. E o povo enchendo o saco para ela me cobrar, e ela, não, deixa o menino que ele vai pagar. Nem a síndica queria me cobrar. E aí era engraçado, porque a secretária ligava para me cobrar e brigava com a secretária para ela parar de me encher o saco. Eu acho que isso, sabes, eu tenho uma forma de olhar a sorte
às vezes um bocadinho diferente do que as pessoas chamam de sorte. E eu acho que é uma consequência da tua forma de ser. Eu considero-te uma pessoa humilde, tanto é que estás à conversa comigo, num canalzinho pequenininho, do outro lado do oceano. E tu aceitaste de prontidão, foste super. Eu acho que é a forma de nós ser que às vezes atrai pessoas boas. Nós, quando também somos ruins e afastamos as pessoas boas, há tendências ruins a acontecer. Tu tiveste uma tendinite, não foi? Exato, eu tive epicondilite bilateral, tanto acho que é medial e radial, eu tive dos dois lados, nos dois braços. E aí esse fisioterapeuta, que é o Dr. Guilherme Neto, ele foi tentando me ajudar outros especialistas, encontrar outros especialistas que pudessem me ajudar, né, especificamente nesse caso, gente que tivesse conhecimento especificamente nesses casos. E aí ele me apresentou um médico que é especialista em membros superiores e que foi o médico que já quase 4 anos depois, né, de eu ter começado o tratamento, ele fez a minha cirurgia, que na época era uma cirurgia meio que experimental, né? Mas graças a Deus, assim, depois da cirurgia eu nunca mais tive nenhum problema. Eu tenho que fazer uma manutenção com atividade física, né? Mas depois da cirurgia eu fiquei 2 meses sem tocar. E aí, quando ele me liberou para tocar, ele falou: ó, a partir de hoje você vai começar a tocar 1 minuto no dia, 30 segundos, aí você não vai dar conta de tocar mais. Aí relaxa, deixa para começar de novo amanhã. Mas depois que eu voltei a tocar, depois que eu fui liberado para voltar a praticar, em 2 meses eu já estava fazendo meu primeiro show. Então assim, 4 meses depois da cirurgia eu já estava trabalhando de novo. E graças a Deus, cara, nunca mais tive nenhum problema. Hoje eu estudo pra caramba, agora eu tenho muito tempo, né? Estudo bastante, estudo todos os dias, não sinto mais nada. Só tem que ter um cuidado com a atividade física, que também não é grande coisa, né? Isso aí serve para a nossa saúde geral, serve para tudo mesmo. Então uma coisa que a gente tem que estar atento mesmo. Olha, depois desse tempo parado, acho que nunca tiveste tanto tempo parado como agora nesta altura da pandemia, né? Que acaba por afetar vários setores, mas na parte musical, teatral, na parte da cultura em geral está mais complicado, não é? Porque nós, quando falamos de música, não é só música, técnicos de som, técnico de luzes, não é? Tudo isso afeta. Como é que tu estás a gerir, né, esta parte pandémica que parece tão cedo não vai passar? Olha só, eu acho que a nossa classe, com certeza a nossa classe foi a primeira que parou, né? E vai ser a última a voltar, né? Principalmente para quem trabalha em eventos grandes como a gente. Dificilmente a gente volta antes de estar todo mundo vacinado, né? Então é muito difícil. O meu último show foi no dia 13 de março de 2020, né? Já tem mais de 1 ano que eu não trabalho, que eu não toco, né? Que eu não faço show. E como você disse, a gente ainda não tem nem perspectiva de volta, né? É um momento muito difícil, é um momento complicadíssimo. Eu tenho visto vários amigos, gente muito próxima, sendo afetada de forma muito séria, né? Depressão, ansiedade, vários distúrbios, né? que essa falta de perspectiva trazem. E isso tudo é muito sério, tudo é muito difícil, tudo muito duro. Mas ao mesmo tempo, a gente está passando por um momento que, cara, não tem como a gente pedir nada, né? Como é que a gente vai querer fazer show, né, no meio de uma pandemia? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar aprender com isso, né? Você tentar sair da pandemia melhor do que você entrou. É claro que não é fácil,
né? Eu mesmo tenho os dias que eu fraquejo aqui, eu estou estudando pra caramba, estou estudando outras coisas, estou tentando me informar, tentando criar outros trabalhos, outras fontes de renda, né? E é tudo muito difícil mesmo, mas se a gente desanimar, fica muito mais difícil. Já é muito difícil, e se a gente desanimar, fica impossível, né? Fica impossível. Então eu acho que a gente tem que tentar buscar um equilíbrio, tentar buscar uma tranquilidade, né? Manter a tranquilidade e tentar aproveitar o tempo, que é uma coisa que a gente nunca tem e que agora a gente tem de sobra, e tentar aproveitar esse tempo para a gente sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou. Acho que é a única coisa que a gente pode fazer. E cara, cuidar da saúde, porque mais do que nunca a gente está vendo que a saúde é a coisa mais importante. Não adianta ter show, não adianta ter dinheiro, não adianta ter empresa, não adianta nada se a gente não tem saúde. Tantos amigos aí que estão perdendo a vida, né? Tanta gente próxima perdendo a vida por causa desse vírus, né? Então acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de controle, e se conseguir aproveitar esse tempo que a gente tem para evoluir em alguma parte, ótimo. Se não, cara, só cuidar da saúde, só sair dessa vivo para poder lutar depois, senão não adianta de nada. Foi daí que nasceu os Segredos da Improvisação, desta pausa da pandemia, ou já era um projeto anterior à pandemia? Não, o Segredos é bem anterior. O Segredos, se eu não me engano, foi lançado em abril de 2017. Não tenho certeza, mas é quase certeza que é isso, abril de 2017. Na verdade, o Segredos nasceu de uma coisa assim, muita gente sempre me procurava para dar aula e eu não tinha tempo, né? Nessa época eu fazia 20 e tantos shows no mês, então não tinha a menor condição de eu dar aula. E aí uma vez conversando com um ex-aluno meu, que também tem um curso online, o Renato Faleiro, tem o Você Pode Tocar, que é um curso de violão para iniciantes, a gente batendo papo, ele falou: Ney, por que você não faz um curso então? E aí eu até pensei, falei: pô, Renato, mas tem tanta coisa de graça na internet, quem que vai pagar por um curso? Aí ele me falou: não, ninguém paga pelo material, as pessoas vão pagar pela organização, né, que você faz do material, e por não ter que ficar buscando uma coisa aqui, buscando outra coisa ali. Você faz um passo a passo, ó, segue isso aqui que vai dar certo, desse jeito aqui vai dar certo. Então, as pessoas compram tempo, né, que é uma coisa que eu acabei de falar, que é tão escassa, né? As pessoas compram o quê? Não é o curso, a informação. Eu sempre falo, o que eu ensino no curso, provavelmente se você sair catando aí na internet, você vai achar tudo de graça. Mas você nunca vai ter esse passo a passo, né? Ó, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso, e você vai ter o resultado, né? Se você seguir o passo a passo, se você se dedicar, tirar ali um tempo diário para estudar, cara, eu garanto, né, que você vai ter resultado. Então o curso nasceu disso. Aí foi engraçado que a gente estava batendo papo num café e a gente conversando, eu peguei um guardanapo e comecei a rabiscar o que eu imaginava que seriam os assuntos para um curso de improvisação. E quando a gente terminou o café, a gente terminou de conversar, o curso estava pronto no guardanapo. Muito difícil, muito difícil. Olha, como é que tu lidas com o tempo dos espetáculos? Acabaste de falar que em média por mês tens à volta de 20 espetáculos ou 20 concertos. Como é que consegues conciliar guitarra, concertos, família? Como é que consegues? Porque além do tempo ser pouco, tu passas muito tempo provavelmente fora de casa. Uhum. Como é que é como é que geres essa situação com a família, principalmente com a família, de estar assim tanto tempo? Não é fácil, né? Não é fácil. Quando a gente está no auge das turnês, eu devo ficar por volta de 22, 25 dias por mês fora de casa, né? Então é muito difícil.
Porém é meu trabalho, né? E a família acaba que meio que entende e tal, tem que entender, não tem, né? Não tem muita escolha, né? Eu preciso trabalhar, todo mundo entende, né? Mas não é fácil. E a coisa da guitarra, dos estudos, né? Durante as turnês também é muito difícil, cara. Muitas vezes eu tenho que deixar de dormir, ou deixar de comer, né? Que, às vezes é aquele pouquinho de tempo ali, ó, tem 2 horinhas ali. Se eu dormir, se eu tirar uma soneca ali para descansar, não vai mais ter tempo para estudar. Então às vezes você deixa de descansar, você deixa de dormir, você deixa de sair para fazer uma refeição decente, você pede qualquer coisa lá no hotel mesmo, qualquer besteira para poder dar tempo de estudar. Eu tento, mesmo no auge das turnês, eu tento estudar pelo menos 2 horas todos os dias. Não é fácil, porque é tudo muito corrido. Eu te falando assim, pô, mas o dia tem 24 horas, como que você não consegue 2? Mas é muito corrido, porque a gente trabalha, a gente toca no Brasil inteiro. Então o Brasil é um país gigantesco, né, continental, e para você se deslocar de um lugar para o outro, né, às vezes você passa, é muito comum passar 12, 15 horas, né, viajando de uma cidade para outra para fazer show naquele dia seguinte. Então parece ser pouco tempo, 2 horas, mas essas 2 horas dentro do tempo que eu tenho significa muito, assim, é muito caro. Eu tenho que fazer muito sacrifício para poder ter essas 2 horas de estudo diárias. Mesmo depois de já estares vincado na música e com um sucesso na música, convenceram-te a desistir da música exatamente por essa falta de tempo? Por norma são as mulheres que cobram isso, que dizem que não tens tempo para mim, né? Também te foi cobrado isso, olha, vê lá, porque a família, tens de ter prioridades. Foi-te cobrado isso ou nunca te cobrado? Já, né? Em relacionamentos anteriores eu já tive muito problema com isso, e hoje agora eu namoro, né? Eu namoro já há alguns anos, mas a minha namorada atual, ela é bem, apesar de sentir falta, de achar ruim, né, que eu passo muito tempo fora, perco as datas comemorativas, ela é muito compreensiva com isso, né? Também sabe que isso não é para sempre, né? Sabe que isso não é, isso tem data de validade, né? Eu não vou conseguir ficar na estrada, né, tanto tempo mais. E ela é muito bacana também com a coisa dos estudos. Ela também é muito estudiosa e ela gosta que eu estude, ela me incentiva. Então, agora eu encontrei a companheira assim que facilita bem as coisas, que deixa tudo mais leve, assim, tudo mais tranquilo. Até que tem uns dias assim que eu estou desanimado e tal, ela falou, você não vai estudar? Não, sai daí, levanta desse sofá para estudar. Então é bacana, deu certo. É bom ter uma pessoa do nosso lado assim que incentiva, é ótimo. Não é? E ela é muito estudiosa também, então acaba dando certo. Eu disse isso porque por norma as mães e as mulheres são aquelas que exigem mais, não é? Principalmente a mãe, no aniversário não vieste, no Natal não vieste, porque às vezes acontece isso, não é? Aniversários. A gente não pega nenhuma data comemorativa, a gente tá, né? Nessas datas, a gente nunca tá, ano novo, as datas mais significativas assim, a gente praticamente tá fora o tempo inteiro, né? Ney, quantas guitarras tu tens? Nossa, cara, pergunta difícil. Cara, você acredita que eu não sei? Assim, não são tantas assim, mas é porque eu não conto, assim, eu não tenho costume de contar. Mas eu trabalho há quase 30 anos com música e eu nunca fui muito de vender instrumento, né? Se eu compro um instrumento que eu gosto muito, dificilmente eu vou vender, né? Eu vejo muita gente, tô vendendo uma guitarra porque tô apertado, tô vendendo um amplificador porque tô assim, porque tô assim. Eu nunca, raramente eu vendi algum instrumento que eu goste muito,
né? Por esses motivos. Eu penso assim, depois a gente vende, fica apertado de novo, não adianta nada vender. É verdade, e depois ainda fica a chorar aquilo que vendeu. Porque aí não tem o instrumento mais e tá apertado de novo, nem tem instrumento mais para vender. Mas eu tenho umas boas guitarras assim. Eu tenho guitarras que estão comigo desde os anos 90, praticamente desde que eu comecei a tocar. Eu tenho 2 Stratos, uma Tele, tenho 3 Les Paul, uma 335. Tem umas coisas aqui. Deve ter entre guitarras e violão, deve ter uns 15, sei lá, entre 15 e 20, não sei direito. Eu sou um bocadinho como tu também, eu compro e depois não consigo vender. Também tenho um bocadinho esse problema, e depois às vezes são situações, né, que nós lutamos e batalhamos para comprar, depois quando vamos vender elas já valem muito menos, então eu digo, não vale a pena. Tu já falaste um bocadinho sobre isto, mas eu vou te perguntar na mesma, esta situação para tu dares o teu conselho, mas durante a conversa eu já acho que sei mais ou menos o que tu vais dizer. Mas para quem nos vê, o que é que tu aconselhas a quem começa agora a tocar e tem o objetivo de chegar a uma banda grande? Eu não digo um patamar elevado, porque estar numa banda não significa que seja um grande músico, não é? Mas que tenha o objetivo de ingressar numa, vocês no Brasil dizem gig, não é? numa gig. Qual é o conselho que tu dás? Olha só, Cristiano, eu acho que o maior conselho que eu posso dar para qualquer pessoa, para qualquer objetivo, busque evolução, né? Não busque um objetivo de querer tocar com fulano, tocar com ciclano. Busque tocar amanhã melhor do que você toca hoje, tocar hoje melhor do que você tocava ontem. E as coisas vão acontecer, cara, as coisas vão acontecer como consequência. Claro que não é só tocar bem, tem uma série de outras coisas, né? Você ser um bom profissional não é só tocar bem, né? Você tem que saber cumprir contratos, cumprir horários, você tem que saber se portar nos mais diversos ambientes, conversar com os mais diversos tipos de pessoa, né? Saber entrar e sair em qualquer ambiente, né? Que isso é o básico para qualquer profissão, mas a gente tem a impressão de que na nossa profissão a gente tem que ficar falando disso, né? Tem pessoas que perguntam, música é profissão, é só música? É verdade. São preceitos que nas outras profissões são de praxe, né? E na nossa profissão a gente tem que ficar falando, cara, tem que se vestir direito para ir tocar em tal lugar, para ir, né, num estúdio, para você ir numa reunião, tem que se vestir direito, tem que saber falar direito, tem que saber como falar com as pessoas, ter respeito pelas pessoas, né? Saber cumprir horários, saber cumprir prazos. Você falou que vai entregar a gravação em 2 semanas, entrega em 2 semanas, cara. É imprescindível esse tipo de coisa. Se fosse num outro trabalho, talvez isso ia configurar uma quebra de contrato, mas na música a gente fica pensando que, depois eu converso com o cara, vá. E aí a gente vê músicos que tem um nível de conhecimento musical lá em cima, mas que a carreira tá aqui embaixo. Aí o cara fica perguntando, mas por que eu não dou certo? A música não presta. Mas não é que música não presta, é você que não sabe levar a música com profissionalismo, né? Não é só tocar bem. Tocar bem é obrigação, cara. Se é músico, a primeira obrigação é tocar bem. Isso aí não é mais do que obrigação, né? E aí Olha, o que é que tu não toleras mesmo num músico ou num cantor? Qual é aquela coisa que tu não toleras? Nossa, que pergunta difícil. Mas, Cristiano, eu acho que defeito todo mundo tem, né? Isso é comum. Eu tenho 1 milhão. Defeito todo mundo tem. Mas eu acho que o tipo de defeito que não dá pra gente tolerar é o defeito que
tem defeitos que eles são tipo a ponta do iceberg de um comportamento mal, de um comportamento ruim, né? De mau caratismo, de desonestidade, né? Então tem uma série de defeitos, né, que às vezes é aquela ponta do iceberg de coisas muito mais sérias, de coisas muito mais graves, né, ligadas à desonestidade, ligadas a problemas de caráter. Eu acho que esse tipo de defeito é o que não dá para aguentar, né? O cara que toca mal, coitado, o cara toca mal, canta mal, é desafinado, se o cara não tem culpa, ele não é, né, não tem esses defeitos porque ele quer. Mas se o cara é mal, né, se o cara faz as coisas com maldade, se o cara age pelas costas, age com covardia, né, nas situações a que a gente passa, eu acho que essas pequenas coisas elas denotam problemas muito mais sérios, né, de caráter, de conduta, e eu acho que é isso aí que é difícil de engolir. Uma pessoa que é do mal, né, não dá pra... não desce. Alguém te deve um pedido de desculpas? Se alguém me deve um pedido de desculpas, acho que não. Eu sou aquele sortudo, né, que eu falei mais cedo. Acho que não. E cara, eu tenho as pessoas que são do meu círculo de amizade, as pessoas com quem eu gosto de compartilhar meu tempo, né, são pessoas que eu gosto muito, assim, que são amigos pra vida, que são gente que eu vou levar pra vida inteira, não é só música, né? Então, acaba que a gente vai se unindo aqui, as pessoas que têm o pensamento do bem, assim, que a gente quer tocar, que a gente quer distribuir informação, que a gente quer fazer coisas boas, espalhar coisas boas, e a gente vai se unindo, e as pessoas que não estão nessa mesma sintonia, a gente acaba afastando, ou elas vão se afastando, não sei dizer, meio que automaticamente. Então, cara, não tem, no meu círculo, só tem gente que eu gosto pra caramba, assim. Você vê, sempre eu tocando com o Luiz, né? O Luiz é meu parceiro lá no Jorge Mateus, é o violonista lá do Jorge Mateus. Cara, o Luiz, eu conheci praticamente quando eu fui tocar lá, hoje é um dos meus melhores amigos, a gente tá sempre junto, a gente tá sempre se falando. Né, o Sardinha, que foi o meu mestre, assim, outro mestre que eu tive no começo, e que é um amigo de 30 anos, eu conheço há 30 anos, né, e a gente compartilha dessa paixão por música, de tocar. A gente nunca se encontra, a gente não faz festa, não faz almoço, não faz churrasco, a gente não faz nada se não for para tocar. Né? Então a gente tem essa mesma vibe, assim, esse mesmo pensamento, e quem não tá nessa mesma onda acaba ficando pelo caminho, vai ficando para trás. Então não espero desculpa de ninguém que ficou para trás, ficou. Os músicos, ou no meio musical, são muito cobrados. Por exemplo, ao contrário de eu compreendo um bocadinho, mas tenho de fazer a pergunta na mesma. Eu compreendo porque é que as pessoas fazem esta distinção, mas tenho de fazer a mesma pergunta. Por exemplo, um jogador de futebol, se falha um penalti, pronto, falhou, porque não sei o que, falhou o penalti. Quando um músico falha uma nota, isso por vezes é um catavento do diabo. Se já tivesse alguma situação assim, num bate-boca com alguém sobre exatamente isso, ou alguma situação mais caricata durante até um concerto, uma falha, uma nota ou alguma coisa, e aquilo depois toda a gente apercebeu-se e cobrou-te no fim, até de uma forma simpática e de amigo, porque às vezes noutras bandas existe essa situação de às vezes contar quantas vezes quem se enganou, olha, ele enganou-se, né? Às vezes é isso. Já tivesse alguma situação assim também? Olha só, eu tive essa situação dos dois lados, né? Eu sempre tive uma postura dentro dos trabalhos, né, de falar, de contestar, de cobrar, e isso acabou me colocando em posições de liderança em muitos trabalhos
né, que eu fiz. Inclusive lá no Jorge Mateus eu sou diretor musical. E eu também sou cobrado por isso, né? Então assim, eu preciso cobrar esse tipo de coisa. Claro que é uma equipe muito profissional, grandes músicos, então eu não tenho que ficar fazendo isso com muita constância. Mas assim, quando acontece, cabe a mim, né? Chegar no cara e falar, ó, aquela coisa assim, esse assado. E aí eu tento sempre chamar a pessoa do particular, né? Não falar no show, porque a pessoa, você erra no show, o cara vai te fala lá no show, acabou, você vai errar o show inteiro, né? A cabeça vai pro espaço, você vai acabar de ferrar com sua concentração, vai errar o restante do show inteiro, né? Então eu tento ter essa conduta o mais profissional possível. Claro que às vezes não dá, né? Eu me comunico com a banda durante o show e às vezes não tem jeito de segurar. Lá no meio do show mesmo eu já vou lá no microfone, não sei o que, aquela coisa assim, não é assim, é assado e tal, né? Também então, eu tenho que fazer isso. E já aconteceu o contrário também, de ser eu de eu ter errado, né? E até engraçado que eu não erro com muita frequência, mas quando eu erro, é aquele erro assim que derruba tudo, que derruba a banda inteira. Parece um bocadinho eu também, não sou um bocadinho o espelho, eu revejo-me em coisas do que tu dizes. Eu também sou um bocadinho cobrado nas bandas. As bandas por onde eu passei muitas vezes dizem que eu sou, por outras palavras, mas dizem que eu sou mau e arrogante, exatamente porque eu cobro isso. Há uma coisa que eu não tolero, né? Que é chegar aos ensaios sem as músicas tiradas. Eu não consigo isso. Porque eu já tive várias discussões, é que eu discuto mesmo a sério. Porque eu tenho família e tenho o meu tempo, que é precioso, como tu tens o teu tempo. E porra, eu passei tantas horas a estudar aquilo e a dedicar de estar com os meus filhos para ter aquilo num ensaio na ponta dos dedos. E chega lá alguém, porque eu não vi, não consegui, porque o meu computador não funciona. Porra, dizias antes, não é? Isso é uma coisa que eu não tolero. Concordo. Esses enganos dos concertos às vezes até se tornam engraçados, porque a gente dá um olhar assim, aquele olhar, não é? Ao fim de tanto tempo de estrada, tu acabas por conhecer os teus colegas às vezes por um olhar só. É uma coisa que nos explica aquele feeling. Nós sabemos o que é que o baterista vai fazer, muitas vezes antes do baterista eu pensar em fazer. Eu costumo dizer às vezes isso. E às vezes aquele engano torna-se um momento de sorriso e de brincadeira. Isso. Quando é que podemos esperar um álbum de guitarra solo do Ney? Cara, eu tô devendo esse álbum há muito tempo, né? Primeiro, eu não conseguia fazer por causa da minha carga de trabalho, né? Na dupla, muitos shows, e aí é muito difícil você conciliar. No meu tempo de folga, né? Que é um tempo muito pequeno, eu queria estudar, tirar o atraso daqueles estudos que eu não consigo fazer com muita intensidade quando estou em turnê, e também fazer outras coisas, descansar, né, curtir a família, ter os meus momentos de lazer, né? Então, na época que a gente estava em turnê, eu não consegui por isso. E agora na pandemia tá muito difícil da gente encontrar, e música não é uma coisa que a gente faz sozinho, né? É uma forma de comunicação coletiva, né? A gente tem que estar em contato com outras pessoas que pensam igual para a gente poder produzir. Então agora também está muito difícil de fazer isso. Eu terminei de gravar hoje, inclusive, uma música minha, um chorinho, que eu fiz muitos anos atrás com um amigo meu lá de Rio Branco. E a gente gravei com um grande baterista daqui, com o Guilherme Santana, com o Sardinha, que é esse meu compadre de mais de 30 anos. O Luiz, violonista que toca comigo, gravou violão. E o Silas, que é um flautista genial lá de Anápolis, também gravou flauta.
E eu terminei de gravar ele hoje. Agora eu preciso mixar, né? Mixar, masterizar. Eu vou fazer também um videozinho simples. E devo lançar aí nas plataformas digitais, devo lançar como um single, alguma coisa assim. Por enquanto vai ter que ser uma música só. O restante do disco vai ter que esperar. Eu tenho algumas composições, mas agora está muito difícil de trabalhar, né, em conjunto. Esse trabalho mesmo a gente fez, cada um fez no seu estúdio, e a gente está unindo as partes agora. Mas para esse estilo de música é legal a gente tocar junto, né? É legal a gente, né, gravar ali um olho no olho, né? É muito mais, a comunicação é muito mais intensa, né? Então acho que vou esperar um pouco mais. Olha, o que é que tens a dizer sobre o talento na música? Quando às vezes dizem assim, que ele não tem talento para a música, tu concordas com esse existir de talento mais focado no instrumento da guitarra, ou achas que é mais trabalho? Olha só, as pessoas fazem uma certa confusão, né, com essa coisa do talento. As pessoas usam a palavra talento como para denotar que você está num nível X, num nível Y, com facilidade. Na verdade, o talento, para mim, nada mais é do que uma propensão natural, né, uma habilidade natural para você fazer uma coisa ou outra. Eu, por exemplo, eu tenho talento para algumas coisas na música e não tenho talento para outras, né? Eu tenho muitas dificuldades, né? E as coisas que eu tenho facilidade eu considero talento. Por exemplo, quando eu aprendo uma música, dificilmente eu vou esquecer essa música. Esse é um talento que eu tenho. Mas eu toco o que eu toco hoje por causa disso? Não, eu toco o que eu toco porque eu fico horas e horas sentado nessa cadeira aqui praticando há 30 anos, né? Então, o talento é uma facilidade que você tem para uma área ou outra, né? Mas o talento por si só não garante nada, né? Eu estou cansado de ver músicos super talentosos, muito mais talentosos que eu, né? Eu nem me considero um cara muito talentoso, mas eu sou um cara muito esforçado, então eu acabo alcançando os meus objetivos por causa desse esforço, né? Mas eu estou cansado de ver músicos. Na verdade, os caras mais talentosos que eu conheço não tocam bem, porque se apoiam só no talento, né? E não se esforçam para lapidar esse talento. E o talento sem suor não é nada, cara. O talento sem suor é um presente que você ganhou e nunca abriu. Eu considero talento na música um cantor. O cantor eu considero que nasceu com esse talento. Porque é que para cantar, ou temos voz para cantar ou não temos voz para cantar. Eu gostava de ser cantor, mas a minha voz é péssima. Logo, por mais que eu trabalhe para tentar cantar afinado, o meu timbre vocal vai ser sempre feio, e isso eu não consigo melhorar, a não ser que exista uma operação qualquer milagrosa para fazer. No caso do resto da música, eu concordo plenamente contigo. Acho que é mais trabalho do que propriamente o talento em si, de ver a pessoa que tem um talento. Acho que há sempre aquela pessoa que tem mais queda para a música, o melhor ouvido para a música, não é? Tanto é que há pessoas que têm ouvido absoluto, que não sei se é o teu caso também. Tens ouvido absoluto? Não. Não. A gente vai treinando o nosso ouvido, não é? Acabamos por treinar, ao longo dos anos, vamos acabando por treinar o ouvido. Mas para mim talento também é um bocadinho isso. Eu tenho um jeito peculiar de ouvir as coisas. Para mim tudo é dó. Tudo é dó maior. Para mim tudo é dó maior ou lá menor. Sempre que eu ouço alguma coisa assim para tirar, eu imagino em dó. E aí eu imagino, na minha cabeça eu já vou vendo as digitações, onde que eu tenho que tocar ali, né, como se fosse em dó. Eu sempre vejo assim os intervalos, a harmonia, as melodias, aí eu vou vendo como se fosse em dó. Aí quando eu pego na guitarra, não, é lá bemol, então é aqui, então não é aqui, é aqui. E aí eu já faço isso automaticamente. Nos anos 90 eu fiz um curso com o Ian Guest, e aí lá no curso ele falou sobre isso, sobre ouvido relativo. E eu notei que eu já fazia um pouco isso instintivamente, né? Que é você imaginar
os intervalos, as melodias, tudo ali num tom X, mas aí depois quando você vai tocar, não é no tom X, é no tom Y, e aí você só troca e fica mais fácil. Então fica tudo como uma incógnita, né? Que você só troca o valor da incógnita ali e tá tudo certo. Então eu sempre brinco assim, pra mim é tudo dó. Tu conseguiste os teus objetivos na música ou ainda tens algumas coisas que gostavas de alcançar? Ah, não, tem muitas coisas para alcançar ainda, né? Eu tenho muitas coisas para alcançar. Mas o principal, como eu falei, né, em várias vezes antes, o principal é eu tocar melhor. Eu acho que tudo que eu almejo na música vai chegar para mim em decorrência disso, né? Quando eu for um grande músico do jeito que eu quero ser, eu acho que essas coisas todas, esses objetivos todos vão se concretizando. Não tem muito o que fazer para isso, não, a não ser eu me tornar um músico melhor, uma pessoa melhor. Ney, o que é que vai no teu coração? Ai, cara. No meu coração, primeiro muito amor, né? Muito amor, muita música. Né? Eu sou um cara apaixonado, assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por música, sou apaixonado por viver, né? Por encontrar as pessoas, por compartilhar essas experiências. Então acho que é o principal que tem nesse coraçãozinho velho aqui. Que nada, velho, tens 45 anos, eu faço agora, finalzinho deste mês, no último dia deste mês faço 35. Que massa, tá pertinho. Faço no mesmo dia que um amigo que eu tenho aí no Brasil, que é o Tiguês. Caraca, eu conheço o Tiguês? Conheço. Ele também faz anos no dia 30 de Abril. Que massa. Na verdade eu conheci o Tiguês nos anos 96, se eu não me engano. Eu fui com o Sardinha, que é aquele meu amigo, levar um baixo lá no Tiguês, pro Tiguês regular. E aí eu conheci nessa época, 96, 97, algo assim, muito tempo. Ney, olha, resta-me agradecer-te. Vocês sigam o canal do Ney no YouTube, sigam também o Instagram. É só colocar Ney Quinhoneiro. Eu depois ponho o linkzinho aqui por baixo. Quanto a nós, resta-me agradecer-te de teres aceito o convite. Acho que foi uma conversa espetacular. Tinha muito mais para te perguntar. Metade do que eu separei que te gostava de perguntar não cheguei lá. mas também depois o tempo começa a ficar longo. Acho que na base ficou quase tudo dito, né? Deu para te conhecer. Muito obrigado mesmo pela participação neste programa. Eu que agradeço. E deixo contigo as alegações finais, se às vezes quiseres dizer também alguma coisa. Acho que o principal é agradecer a você pelo convite. Eu também acho que foi uma conversa muito boa. Deu para falar de muitas coisas que eu acredito, né? A principal lição que eu acho que eu posso deixar, aquela mesma coisa que eu venho falando sempre, em vez de você focar em ter uma coisa, em ser uma coisa, foca em ser uma pessoa melhor, em ser um músico melhor, que eu acho que o resto todo vem como consequência. Esse é o preceito que eu venho seguindo a minha vida inteira e até aqui tá dando certo, né? Então agradeço demais a você, obrigado aí pela paciência. No começo eu não sabia muito bem como ia ser, como é que a gente ia fazer o programa, mas obrigado, agradeço demais. Fiquei feliz com a nossa conversa aqui, foi muito bacana, adorei. Depois a gente faz o número 2 para você fazer o resto das perguntas. Então, meus queridos, muito obrigado por assistirem a mais uma conversa cá em casa. Não percam o próximo, vai ser um convidado espetacular como o de hoje. Até uma próxima. Grande abraço, até a próxima.